A CIA é bem conhecida por conduzir operações clandestinas às quais o público não tem acesso. Mas, de vez em quando, a agência desclassifica alguns dos documentos relacionados a essas operações, alguns dos quais são leituras muito interessantes. Número 10. Durante a era da Guerra Fria, a interceptação das comunicações inimigas era de extrema importância. E, como resultado, cada país envolvido na guerra fez o máximo para encontrar uma maneira de ouvir transmissões de rádio e conversas telefônicas. Por exemplo, sem surpresa, documentos da CIA que foram desclassificados revelaram que a agência estava fortemente envolvida nesses esforços enquanto trabalhava em um projeto de codinome Echelon. Apesar da divulgação das informações, o governo dos Estados Unidos evita discutir detalhes da operação, enquanto o Reino Unido se mostra evasivo quando o tema é abordado. 5 países participaram da Operação Echelon, incluindo os Estados Unidos, Reino Unido, Nova Zelândia, Austrália e Canadá, conhecidos coletivamente como os 5 Olhos. Esses 5 países fazem parte de um tratado desde 1947, quando foi decidido em segredo que cada um deles monitoraria uma parte do planeta para vigiar as comunicações de determinados países. As informações coletadas eram compartilhadas entre esses 5 países que, na Guerra Fria, atuaram juntos para obter vantagem sobre a URSS. As informações que eles estavam monitorando envolviam questões militares e diplomáticas. Com o tempo e o avanço tecnológico, eles passaram a focar também no setor industrial e na população. Os quartéis-generais da operação ficavam em Fort Meade, Maryland, e na sede de comunicações do governo em Cheltenham, Inglaterra. Cada um dos 5 governos utilizava supercomputadores para procurar certas palavras-chave e frases sinalizadas, e essas conversas eram então gravadas e analisadas posteriormente em busca de informações valiosas. Segundo relatos, o projeto Echelon foi um sucesso. Mas quando vários países europeus começaram a suspeitar que estavam sendo monitorados, o Parlamento Europeu iniciou uma investigação. A investigação durou 1 ano e confirmou a existência do projeto Echelon. Mas também foi descoberto que os 5 países não estavam envolvidos em espionagem comercial como se esperava. Na época da investigação, a Grã-Bretanha ainda era considerada parte da Europa, e outra investigação foi iniciada para determinar se ela poderia continuar participando do projeto. Ao concluir a investigação, anunciaram que continuariam cooperando com os outros 4 países, e principalmente com a Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos. Mas as preocupações ainda permaneciam, pois foi determinado que o projeto também espionava milhões de civis todos os dias, e temia-se que ele evoluísse para uma rede global de cyberespionagem sobre a qual haveria pouco controle. Havia receio de que isso violasse os direitos humanos dos cidadãos. O governo europeu acalmou os temores ao informar que só uma fração das comunicações globais era monitorada pelo projeto, sendo a maioria via satélite. O público, ainda desconfortável com o projeto, foi orientado a criptografar e-mails e evitar fax, telefone ou e-mail para tratar de assuntos sensíveis que exigem sigilo. O conselho foi dado pois o projeto não garantia que as comunicações privadas ficariam sem monitoramento. Vale destacar que o projeto Echelon ainda está ativo e seus métodos de coleta hoje são muito mais sofisticados que os usados na Guerra Fria. Número 9. Em 1980, a ideia de uma surpresa de outubro surgiu pela primeira vez durante a crise dos reféns no Irã, mas hoje ela se refere a qualquer evento noticioso que possa influenciar uma eleição de novembro nos Estados Unidos. Documentos da CIA divulgados revelaram o que levou à surpresa de outubro original. E não é surpresa que isso envolvesse Ronald Reagan e a campanha eleitoral de George Bush. Mas nem todo mundo sabe que isso também envolvia reféns que estavam sendo mantidos no Irã na época. Tudo começou em 1979, quando um grupo de estudantes iranianos radicais decidiu invadir e tomar a embaixada dos Estados Unidos, que ficava em Teherã.
No dia 4 de novembro daquele ano, eles conseguiram fazer isso com sucesso e o prédio e seus funcionários ficaram sob o controle deles e eles começaram a fazer exigências. 52 americanos foram feitos reféns e o grupo afirmou que só os libertaria após o cumprimento das exigências. Na época, o Shah Mohammad Reza Pahlavi havia sido levado para os Estados Unidos para tratamento de câncer e os estudantes exigiram que ele fosse imediatamente devolvido. O presidente Jimmy Carter tentou negociar com o grupo que se aliou ao governo iraniano, mas teve pouco avanço em um momento crítico, já que os Estados Unidos se preparavam para a eleição presidencial de 4 de novembro daquele ano. O oponente de Carter naquele ano era Ronald Reagan, que representava o Partido Conservador, junto com George Bush, que, caso conseguissem substituir Carter, serviria como vice-presidente. Ambos os lados estavam inicialmente muito confiantes em suas chances de vencer a eleição. Mas quando a crise dos reféns iranianos estourou, o clima em torno dessas campanhas mudou drasticamente. Carter temia que, se falhasse em resolver a crise dos reféns, o público americano perderia a confiança em sua liderança. Por outro lado, Reagan estava preocupado que, se os reféns fossem trazidos de volta para casa com sucesso antes do fim das eleições, Carter poderia ser visto como um herói e obteria uma vitória esmagadora. Como as negociações com os sequestradores avançavam pouco ou nada, Carter decidiu tentar outra abordagem. Em abril daquele ano, ele ordenou que fosse feita uma tentativa de resgate militar sob a Operação Garra de Águia, mas terminou em desastre quando um helicóptero e um avião de transporte colidiram no ar. Como resultado, a equipe de resgate foi forçada a fazer uma retirada apressada, e eles não tiveram escolha a não ser deixar para trás veículos militares dos Estados Unidos e documentos confidenciais, que mais tarde foram encontrados por soldados iranianos. Enquanto isso, Reagan já tinha seu próprio plano. Seu coordenador de campanha, William Casey, foi a Madrid, reuniu-se com autoridades iranianas e pediu que os reféns só fossem libertados após o fim da eleição presidencial. Eles concordaram com a condição de que o Irã recebesse armamentos e Reagan concordou que esses seriam entregues a eles via Israel. Garantiram às autoridades que suas vidas melhorariam quando Reagan fosse eleito presidente. Isso contrariava uma lei aprovada por Carter após a captura dos reféns, que proibia qualquer pessoa nos Estados Unidos de fornecer armas ao Irã. Mas o plano funcionou, e quando Reagan tomou posse como presidente, os reféns foram libertados. Número 8. No que diz respeito às operações da CIA, a Operação Velozes e Furiosos foi considerada um fracasso total. Vale destacar que a CIA participou apenas parcialmente, mas, apesar da ajuda, a operação causou mais mal do que bem. A operação foi concebida em 2009, quando o diretor interino do Departamento de Álcool, Tabaco, Armas de Fogo e Explosivos, Ken Melson, enviou um relatório para Eric H. Holder, o procurador-geral, no qual ele revelou algumas informações muito preocupantes. O Departamento de Álcool, Tabaco, Armas de Fogo e Explosivos soube que 2 conhecidos traficantes estavam contrabandeando armas para México, Guatemala e Arizona. Nos 12 meses anteriores, eles haviam enviado até 140 armas para essas regiões. Como o México enfrentava uma onda de violência, decidiu-se que era preciso agir. Segundo o governo dos Estados Unidos, a melhor forma de conter a violência era identificar os traficantes e acabar com suas operações. Até então, muitos agentes de segurança confiscavam armas de criminosos ao serem identificados e presos. Mas isso pouco ajudou a resolver o problema, então decidiu-se que o foco precisava mudar para os fornecedores das armas. O gabinete do vice-procurador-geral fez uma parceria com o Departamento de Justiça, o ATF e, em menor escala, a CIA para implementar o plano, conhecido como Operação Velozes e Furiosos. Tudo começou em novembro de 2009, quando decidiram permitir que compradores ligados ao cartel de Sinaloa, no México, continuassem fornecendo armas, desde que compradas de vendedores licenciados pelo governo federal.
essas armas podiam ser levadas ao México, onde agentes do ATF rastreariam seu caminho para identificar, prender e levar à justiça os compradores finais do cartel. Foi aí que as falhas do plano ficaram expostas. Acreditava-se que as armas poderiam ser rastreadas desde as compras iniciais, passando pelos intermediários, até chegarem às mãos de membros e líderes do cartel. Mas não foi isso que aconteceu. Segundo documentos divulgados, o plano fracassou desde o início. Em vez de rastrear as armas desde o início, como foi instruído, os agentes do ATF esperavam até que um crime fosse cometido com uma dessas armas, e só então tentavam rastreá-las. Alguns especularam que isso ocorreu porque as armas tinham software de rastreamento por GPS. Agora se sabe que, se isso ocorreu, foi em pequena escala, pois a maioria das armas não podia ser rastreada assim. Além disso, nem todos os agentes designados para o projeto estavam confortáveis com a forma como as coisas estavam sendo feitas. Eles consideravam ruim permitir a entrada de armas de fogo no México. Os vendedores iniciais passaram a temer que suas armas estivessem sendo usadas pelo cartel para crimes. Disseram a eles que as armas estavam sendo rastreadas e não havia motivo para a preocupação. Agora sabemos que não era verdade. No final das contas, apenas cerca de 750 das armas foram recuperadas. Mas, naquela época, várias pessoas, incluindo agentes, já haviam perdido a vida e as 1.800 armas restantes não podiam mais ser rastreadas. Apenas 20 pessoas foram presas graças a essa operação, e ainda não se sabe quantos outros crimes foram cometidos usando armas de fogo que foram permitidas entrar no México sem resistência. Número 7. A maioria de nós é cética quanto a quem diz ter habilidades psíquicas, pois nunca foi provado que isso existe. Mas em 1972, a CIA decidiu investigar essas alegações, pois a agência acreditava que poderia usar indivíduos psíquicos como um recurso. Como resultado, o projeto Sunstreak foi criado. Nessa época, o governo dos Estados Unidos já havia descoberto que a União Soviética havia começado a pesquisar psicotrônica, que é o estudo das possíveis aplicações militares de fenômenos psíquicos, como a visão remota. A visão remota ocorre quando uma pessoa é capaz de ver objetos e eventos que estão acontecendo longe, às vezes até em outros países. Esses videntes diziam conseguir identificar alvos normalmente ocultos. Isso surpreendeu a CIA e, temendo que a União Soviética se beneficiasse da ciência marginal, os Estados Unidos decidiram fazer sua própria pesquisa caso a ameaça fosse real. Os parapsicólogos Hal Puthoff e Russell Targ, do Instituto de Pesquisa de Stanford, foram convidados a participar do projeto. Eles receberam a missão de identificar e relatar fenômenos psíquicos repetíveis com possível uso militar, trabalhando com Ingo Swann, autoproclamado vidente que alegava ter habilidades de visão remota. A CIA forneceu ao grupo mapas de determinadas áreas, e Ingo Swann foi então solicitado a descrever os objetos em certas regiões desses mapas. Os resultados iniciais foram promissores, decidindo-se expandir o projeto. Alega-se que em uma ocasião, em 1980, uma estação de espionagem da KGB na África do Sul foi identificada usando nada além de informações transmitidas por uma calculadora de bolso, embora os detalhes de como exatamente isso foi feito permaneçam, no mínimo, obscuros. No ano anterior, a CIA afirmou que conseguiu usar a visão remota para identificar armas soviéticas e um submarino nuclear. Além disso, afirma-se que videntes remotos foram usados para encontrar mísseis Scud na Guerra do Golfo e, em 1994, plutônio na Coreia do Norte. À medida que o projeto começou a ganhar força, mais médiums foram convidados a participar e, em pouco tempo, até 20 deles estavam trabalhando ao lado da CIA, na esperança de identificar alvos escolhidos, mas a participação deles teve um preço. Como o trabalho afetava o bem-estar mental, alguns médiums começaram a sentir efeitos negativos. Vários foram internados em instituições de saúde mental, enquanto outros ficaram obcecados por círculos nas plantações e pela ideia de visitas extraterrestres.
Graças a documentos desclassificados, também sabemos que a CIA usou videntes remotos em uma tentativa de encontrar a Arca da Aliança em 1988. Um vidente relatou ter visto um recipiente de madeira adornado com ouro, prata e imagens de criaturas aladas, que julgava serem anjos. Eles descreveram o recipiente como parecido com um caixão e disseram que outro foi colocado dentro dele. Apesar de não saberem a localização exata, disseram que estava enterrado no subsolo, em uma área escura e úmida com mesquitas e pessoas de língua árabe vestidas de branco. Além disso, eles afirmaram que o recipiente estava sendo guardado por forças desconhecidas pelos humanos e que qualquer um que tentasse removê-lo seria imediatamente destruído. Acredita-se que o projeto Sunbeam foi descontinuado em 1995 porque o Departamento de Defesa não tinha confiança em sua utilidade, embora o governo dos Estados Unidos tenha admitido ainda usar, de vez em quando, indivíduos que afirmam ter habilidades psíquicas. Número 6. Em 1953, os Estados Unidos e o Reino Unido começaram a voltar suas atenções para o Irã, já que o país era conhecido por conter enormes reservas de petróleo e acabaria fornecendo 10% do produto para o mundo, além de sua localização estratégica. O Reino Unido já havia estabelecido presença no Irã ao proteger uma rota de suprimentos crucial para a União Soviética, usada pelo governo iraniano na Segunda Guerra Mundial. Eles também enfrentaram as forças alemãs que tentavam controlar os campos de petróleo do Irã. Quando a guerra terminou, o Reino Unido manteve o controle dos campos de petróleo devido à sua participação de 51% na Companhia Anglo-Iraniana de Petróleo. Mas, em 1951, tudo isso mudou quando o governo iraniano decidiu nacionalizar a indústria petrolífera do país e o governo do Reino Unido imediatamente começou a planejar um golpe contra o líder do Irã, Mohammad Mossadegh. Antes de recorrer à violência, eles pediram ao Shah que Mossadegh fosse removido do poder e um decreto parlamentar foi criado. Mas quando isso falhou, a posição de Mossadegh só ficou mais forte. O Reino Unido sentiu que um golpe era a única solução viável, mas também não queria ser o único responsável por derrubar o líder do Irã. Eles buscaram os Estados Unidos e pediram que participassem do plano. O governo dos Estados Unidos foi convencido pelo Reino Unido de que Mossadegh, que era visto como anticomunista, agora estava trabalhando de perto com o Partido Comunista Tudeh. O plano funcionou e o governo dos Estados Unidos instruiu a CIA a começar a planejar a Operação Ajax, que resultaria na remoção de Mossadegh do poder. Os agentes foram instruídos a lançar uma campanha de desinformação e logo o país entrou em agitação. Cada participante importante do golpe recebeu um codinome, como o Shah, chamado de escoteiro. O Shah ordenou que Mossadegh deixasse o cargo, mas a entrega da ordem atrasou 3 dias, tempo em que o líder percebeu que poderia ser forçado a sair. Quando a ordem finalmente chegou, o mensageiro enviado para entregá-la foi preso e começaram a ser feitos planos para derrubar o Shah em seu lugar. Estátuas do pai do Shah foram destruídas e o Shah foi forçado a fugir para Roma. Isso resultou em grandes manifestações em Teherã, com apoiadores do Shah indo às ruas para expressar descontentamento. Depois, grande parte das forças armadas iranianas apoiou o Shah, e os soldados designados para controlar a multidão recusaram-se. Alguns até se juntaram às manifestações. Mossadegh foi obrigado a deixar o poder. Depois, documentos da CIA, divulgados ao público, revelaram que várias dessas manifestações foram financiadas pela agência. Mossadegh logo percebeu que o povo iraniano não tinha mais confiança em sua capacidade de governar e, em vez de lutar contra eles, decidiu renunciar para salvar a própria vida, quando ficou claro que o exército também havia se voltado contra ele. Ele foi preso e julgado por traição, recebendo 3 anos de prisão. Após cumprir sua sentença, ele foi colocado em prisão domiciliar pelo resto de sua vida, até seu falecimento em 1967. Número 5.
Durante décadas, os governos dos Estados Unidos e do Canadá negaram a existência do Camp Chase, uma instalação de treinamento altamente especializada que ficava perto de Whitby, em Ontário, durante a Segunda Guerra Mundial, após ter sido estabelecida em 1941. Embora houvessem muitos rumores de que algo clandestino acontecia na instalação, poucas pessoas sabiam que o Camp X era uma escola de treinamento onde agentes do Serviço de Operações Especiais britânico aprendiam tudo sobre comunicações por rádio e operações secretas. O Serviço de Operações Especiais britânico foi criado em 1940 e tinha como missão criar o caos na Europa durante a guerra, promovendo sabotagens e fomentando rebeliões em território inimigo. Quando o Camp Chase foi criado, os Estados Unidos ainda eram neutros na Segunda Guerra, mas a Grã-Bretanha já buscava seu apoio. Isso chamou a atenção de William Donovan, coordenador de informações do presidente Roosevelt, também conhecido como Wild Bill. Ele disse que queria criar um grupo de agentes secretos e viu que o Camp X seria o local ideal para treiná-los. O campo foi viabilizado pelo industrial canadense William Stevenson e a instalação estava oficialmente em funcionamento em dezembro de 1941. O treinamento de agentes em guerra secreta começou quando os Estados Unidos decidiram entrar na guerra após Pearl Harbor. Os agentes americanos receberam um programa que detalhava o treinamento deles, enquanto o transmissor de alta velocidade da instalação, conhecido pelo nome de Hydra, ficou sob responsabilidade de operadores canadenses que já haviam recebido treinamento extensivo. Campos semelhantes foram criados em outros lugares do mundo e diversos agentes americanos enviados para essas regiões. Isso deu aos recrutas de outras partes do mundo, como América Central e América do Sul, a oportunidade de receber treinamento no Camp X. A maioria desses agentes trabalhava em fábricas britânicas e era treinada principalmente para evitar sabotagem alemã nesses locais e outros negócios importantes na guerra. Logo, agentes passaram a ser recrutados de partes da Europa. Esses agentes falavam inglês suficientemente bem para atuar em território inimigo, e alguns receberam treinamento mais avançado em suas escolas. Especula-se que até 500 agentes foram treinados no Camp X, muitos dos quais acabaram cumprindo missões atrás das linhas inimigas. Os que concluíam o treinamento iam para outras escolas britânicas, recebendo mais instrução em subterfúgio, espionagem e sabotagem. O Camp X funcionou até 1944, pouco antes do fim da Segunda Guerra Mundial, quando não havia mais recrutas no Canadá, mas a Hydra continuou fornecendo inteligência interceptada aos Estados Unidos e à Grã-Bretanha. O campo parecia já ter cumprido seu propósito, mas foi reutilizado na Guerra Fria. O cifrador soviético Igor Guzenko foi escondido no campo junto com sua família, depois que decidiu desertar da embaixada soviética em Ottawa, em 1945. Ele revelou uma grande rede de espionagem soviética no Canadá e em outros países, graças aos 109 documentos que trouxe ao desertar. Esse ato ainda é considerado um dos principais fatores para o início da Guerra Fria, já que veio à tona que a União Soviética estava espionando seus aliados de guerra. Número 4. Em 1948, a CIA decidiu lançar a Operation Aerodynamic, uma operação de longo prazo que forneceria informações à União Soviética, ajudaria a Ucrânia a construir forças de resistência contra a URSS e espalharia desinformação e propaganda na forma de literatura antissoviética em Moscou. No ano seguinte, a operação foi colocada em prática, quando 12 agentes foram lançados de paraquedas no oeste da Ucrânia, e eles tinham a missão de fornecer apoio ao exército insurgente ucraniano. Infelizmente, o plano começou mal, pois muitos dos agentes foram capturados ou perderam a vida nas mãos dos membros da segurança soviética. No entanto, esses esforços continuaram e em pouco tempo um conjunto de subprojetos foi criado, incluindo o projeto Redskin. A operação visava que os agentes viajassem legalmente à União Soviética, sem levantar suspeitas.
Após atravessarem as linhas inimigas, iniciariam guerra psicológica e coletariam o máximo de informações possível sem serem identificados como espiões. Entre os primeiros agentes recrutados para o projeto estavam civis lituanos que planejavam retornar ao seu país de origem. Como viajavam como passageiros inocentes, não levantavam suspeitas de atuar contra a URSS e podiam coletar informações enviadas a Nova York, onde ficava o projeto Redskin. Em seguida, o governo procurou marinheiros mercantes lituanos que trabalhavam em navios que navegavam para portos da República Socialista Soviética da Lituânia ou que eram qualificados para empregar esses marinheiros em seus navios. Depois de serem recrutados e treinados, esses marinheiros tinham a tarefa de explorar os canais postais entre a República Socialista Soviética e o Ocidente para dar apoio a outros agentes e coletar informações interceptando comunicações nessas áreas. Eles também foram orientados a ficar atentos a qualquer pessoa que estivesse deixando a Lituânia para que pudessem ser detidas e interrogadas em busca de informações privilegiadas sobre os projetos que estavam sendo conduzidos pela RSS da Lituânia. Em 1959, até 100 cidadãos dos Estados Unidos e do Canadá, que originalmente eram da Ucrânia, foram utilizados pelo projeto Redskin. Um deles era Evan Stakiev, um empresário nascido na Ucrânia, que morava nos Estados Unidos e que viajou para a Polônia e para a Ucrânia soviética em agosto daquele ano. Ele foi rapidamente identificado como apto no campo operacional de contato e foi recrutado como membro da Operação Aerodynamic. Outro recrutado foi Stefan Olenek, que trabalhava como analista de pesquisa na Biblioteca do Congresso na época. Ele também esteve na Polônia e na Ucrânia soviética em agosto daquele ano, após seu treinamento na Operação Aerodynamic. Ele fez contato com nacionalistas ucranianos na Polônia e União Soviética. Durante a fase inicial do projeto, percebeu-se que ucranianos soviéticos eram mais dispostos a participar do projeto Redskin, enquanto cidadãos dos Estados Unidos, vindos da União Soviética, eram mais difíceis de recrutar. O uso de viajantes legais foi uma ideia inspirada que a CIA tinha certeza de que traria benefícios a longo prazo. Ao final, a Operação Redskin foi considerada um fracasso. Apesar de coletarem algumas informações, outros métodos de obtenção de inteligência mostraram-se mais eficazes que os desses viajantes disfarçados. Embora isso não tenha sido declarado explicitamente nos documentos divulgados pela CIA, acredita-se que o projeto acabou sendo interrompido, enquanto a Operação Aerodynamic continuou até 1990, quando também foi cancelada. Número 3. Em 2011, Osama Bin Laden era visto como uma das pessoas mais perigosas do mundo, e o governo dos Estados Unidos buscava sua localização há muito tempo para levá-lo à justiça pelos milhares de crimes cometidos. Em 1998, anunciaram que quem informasse ao governo dos Estados Unidos, seu paradeiro ganharia 5 milhões de dólares, mas ninguém apareceu. Então, em 2001, essa recompensa foi aumentada para 25 milhões após os trágicos acontecimentos de 11 de setembro. Esse total chegou a 27 milhões após a Associação de Pilotos de Linhas Aéreas e a Associação de Transporte Aéreo adicionarem mais 2 milhões. Em 2004, foi anunciado que a recompensa chegava a 50 milhões de dólares por informações que levassem à captura de Bin Laden, embora o valor divulgado permanecesse em apenas 25 milhões. Mas mesmo com essa recompensa substancial em jogo, nenhum de seus colegas ou co-conspiradores se voltou contra ele. E a CIA decidiu que um plano diferente precisava ser colocado em prática para que Bin Laden pudesse finalmente ser capturado. Agentes da CIA conseguiram entrar em contato com um médico do Paquistão chamado Shakil Afridi, e ele foi recrutado como parte desse plano. Ele foi orientado a organizar uma campanha de vacinação contra a hepatite B em Abbottabad, com objetivos muito específicos. A CIA queria coletar DNA dos filhos de Bin Laden que estavam vivendo no complexo onde ele supostamente estava escondido. Como eles dificilmente ofereceriam isso espontaneamente, a campanha de vacinação parecia a solução ideal.
Acreditava-se que o alvo vivia nesse complexo com base em informações coletadas por agentes de inteligência americanos no Paquistão. Em uma ocasião, eles conseguiram rastrear um mensageiro inimigo chamado Abu Ahmad al-Kuwaiti até o complexo, mas não havia como saber com certeza se Bin Laden estava presente. Tentaram coletar informações no complexo, mas a CIA acabou usando imagens de satélite e outros métodos para monitorá-lo. Mas em nenhum momento eles conseguiram identificar que o alvo estava presente. Afridi foi instruído a iniciar a campanha em uma área pobre de Abbottabad, garantindo que tudo parecesse legítimo. Ele já era um funcionário de saúde confiável na região de Khyber e em março daquele ano chegou a Abbottabad. Ele disse aos moradores locais que havia conseguido dinheiro suficiente para fornecer vacinas gratuitas aos residentes da área, quando, na verdade, ele havia pago grandes quantias a certos funcionários de saúde do governo que simplesmente fizeram vista grossa enquanto a operação seguia seu curso. Vale ressaltar que eles nunca foram informados de que o alvo era o Bin Laden em pessoa, caso algum desses funcionários decidisse avisá-lo. Depois das primeiras vacinas em Nawasher, Afridi e suas enfermeiras mudaram-se para Bilal Town, onde se suspeitava que Bin Laden estava escondido. A enfermeira Mukhtar Bibi chegou ao complexo com um dispositivo eletrônico escondido na bolsa. A natureza desse dispositivo nunca foi revelada e não se sabe se foi usado ou o que ocorreu com ele. Não está claro como as enfermeiras obteriam as amostras de DNA, mas acredita-se que foram orientadas a coletar material biológico de cada paciente ao aplicar a vacina. O sucesso da operação nunca foi detalhado, mas acredita-se que Afridi e suas enfermeiras não conseguiram obter as amostras de DNA que buscavam. Agentes de inteligência do Paquistão descobriram o envolvimento de Afridi e o prenderam em 2011. Ele foi condenado a 33 anos de prisão, mas essa pena foi reduzida para 10 anos em 2014. Número 2. Deve ser uma tarefa muito difícil identificar espiões inimigos que foram treinados especificamente para se misturarem em territórios inimigos. E geralmente é um trabalho reservado para agentes altamente treinados que sabem exatamente o que procurar. Se o inimigo usar animais como espiões, a tarefa se torna quase impossível, especialmente com pombos treinados para voar sobre áreas específicas e coletar informações. Embora pareça estranho, a CIA já usou essa tática incomum na Guerra Fria, enquanto buscava aprender ao máximo sobre as atividades da União Soviética. Esse projeto foi iniciado pela CIA na década de 1970 e recebeu o codinome Operação Takana. Há muito tempo se sabe que pombos soltos a centenas de quilômetros de casa conseguem voltar sem problemas. E assim, decidiu-se que eles poderiam se mostrar espiões muito confiáveis. Pombos foram usados na Primeira Guerra Mundial e considerados muito eficazes na coleta de informações. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Serviço Britânico de Inteligência MI-11 usou aves para esse mesmo fim na Europa. Os pombos eram colocados em um recipiente preso a um paraquedas, que era lançado sobre áreas ocupadas a serem investigadas. Cada pombo tinha um questionário preso a ele e, de acordo com relatos, mais de 1.000 dessas aves retornaram para casa depois que os questionários foram preenchidos. Isso resultou na revelação de informações sobre locais de lançamento de foguetes V1, juntamente com a localização de várias estações de radar alemãs. Sabendo que esses métodos haviam se mostrado eficazes no passado, a CIA decidiu recrutar pombos mais uma vez, enquanto a Guerra Fria estava em andamento. Sugeriu-se também usar aves migratórias para levar sensores a áreas específicas, visando detectar produtos químicos de armas soviéticas. Se ativados, esses sensores alertariam os Estados Unidos sobre testes de armas químicas pela União Soviética, mas a eficácia desses experimentos ainda é desconhecida. Cães, corvos e golfinhos também foram considerados para esse tipo de missão de coleta de informações em diferentes fases da guerra, mas o pombo sempre foi considerado o mais eficaz e confiável.
As primeiras missões de teste ocorreram nos anos 70 com pombos enviados a um estaleiro da Marinha em Washington e outros para investigar uma prisão. Cada câmera que eles carregavam era capaz de tirar 140 fotos, e foi constatado que, em média, cerca de 70 dessas fotos tinham qualidade suficiente para serem úteis. Algumas dessas imagens eram mais nítidas que as de satélites espiões, mas a ideia também tinha desvantagens. Temia-se que algum membro do público pudesse encontrar um desses pombos e, ao notar que ele estava equipado com uma câmera, acabasse espalhando rumores de que o exército estava espionando seus próprios cidadãos. Eventualmente, a ideia de fazer os pombos voarem para dentro da União Soviética foi abandonada e sugeriu-se que eles poderiam ser transportados para o país antes de serem soltos por um buraco feito no fundo de um carro. Sabe-se que, em 1976, foi decidido que pombos deveriam ser usados para tirar fotos de um estaleiro em Leningrado, mas documentos desclassificados não informam se essa missão foi realizada ou se teve sucesso. Número 1. Como mencionado anteriormente, a coleta de informações era um dos aspectos mais importantes da Guerra Fria. E enquanto algumas operações tiveram sucesso apenas marginal nessa busca, outras se mostraram muito mais eficazes, como a Operação Ivy Bells. A operação foi realizada não apenas pela CIA, mas em conjunto com a Marinha dos Estados Unidos e a NSA durante uma década, entre 1971 e 1981. Apesar de espiões e dissidentes coletarem informações do inimigo com certa eficácia, decidiu-se criar um plano mais eficiente e seguro. Os alvos perfeitos eram os cabos de comunicação submarinos soviéticos que os Estados Unidos sabiam estar no mar de Okhotsk. O capitão James Bradley sugeriu que o governo dos Estados Unidos grampeasse os cabos para obter mais informações do que o exército jamais conseguiu. Mas havia um problema. As áreas de instalação dos cabos eram cercadas por territórios soviéticos, com uma exceção, a ilha de Hokkaido, que pertencia ao Japão. Isso indicava que a área era constantemente patrulhada por embarcações soviéticas, incluindo submarinos estacionados ali. Era sobre esses submarinos em particular que os militares queriam obter informações, principalmente porque as tripulações poderiam ter recebido ordens que sinalizariam o início de uma guerra. Mas a Operação Ivy Bells tinha uma dupla função. Sua missão de fachada era localizar e recuperar destroços de um míssil antinávio soviético no mar de Okhotsk. Essa missão também foi um sucesso, pois mais de 1 milhão de fragmentos foram coletados, permitindo que os Estados Unidos copiassem o míssil. Enquanto isso estava sendo feito, a segunda parte da operação foi colocada em prática. Mergulhadores a bordo do submarino USS Halibut foram colocados em um sino de mergulho, permitindo que saíssem sem serem notados. Eles então desceram até uma profundidade de cerca de 12 metros, onde conseguiram prender dispositivos de escuta nos cabos em questão. As conversas eram gravadas nesses dispositivos de escuta que seriam recuperados depois para processamento. Embora isso possa parecer uma tarefa relativamente fácil, é importante notar que os dispositivos de escuta usados na época estavam longe de ser tão sofisticados ou compactos quanto são atualmente. Cada dispositivo tinha cerca de 6 metros e levava tempo para ser acoplado aos cabos. Após a instalação e coleta dos dispositivos, ficou evidente o sucesso do projeto, pois os militares dos Estados Unidos reuniram grande quantidade de dados sobre as capacidades nucleares soviéticas. Mas essa não foi a única informação revelada. Os Estados Unidos acessaram comunicações militares secretas e rastrearam facilmente submarinos soviéticos. Uma preocupação era recuperar as fitas dos dispositivos de escuta. Cada fita era coletada manualmente, exigindo várias missões, mas todas foram concluídas com sucesso sem que o governo soviético percebesse ao longo dos 10 anos da operação. Só quando um ex-agente da Agência de Segurança Nacional, Ronald Pelton, decidiu revelar a operação para a Embaixada Russa em 1981, é que os dispositivos foram descobertos, removidos e desmontados.
Pelton acabou sendo julgado por espionagem e foi condenado a passar o resto da vida atrás das grades. Muito obrigado por assistirem. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de clicar no botão de curtir. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para acompanhar nossos próximos vídeos. Eu sou o Top 5 Unknowns e vejo vocês no próximo.